Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022 e nós estamos ao vivo levando até você os principais fatos que se tornam notícia. A partir de agora, mais uma edição do Conecta News em todas as plataformas digitais e também pelo canal 8 da Adil TV. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 29 graus e a previsão para amanhã é de sol, sem ainda sinais de chuva, e a noite também é abafada. Os principais destaques da nossa reportagem no dia de hoje dão conta de que, pela região, Cotiporã assina um convênio que repassa R$1 milhão do programa Pavimenta RS à cidade. Pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil faz buscas pelos suspeitos de assassinar um homem durante uma briga em Porto Alegre. Nas informações do esporte, a equipe feminina do Inter passa por exames médicos no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. As informações da economia dizem que a reforma trabalhista foi necessária e trouxe avanços, aponta a representante da Confederação Nacional da Indústria. Pela política, os 5 anos da morte de Teori Zavascki, o ministro do STF, que era tido como fiador da Lava Jato e acabou vindo a óbito na queda de um avião durante o auge da operação. Nas informações internacionais, Blinken pede a Putin que escolha uma via pacífica durante a visita que fez à Ucrânia, o enviado do presidente Joe Biden. Todas as noites nós chegamos até você com o apoio de Unimed Vale das Antas. Somos uma cooperativa médica comprometida com a vida. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco Moda Masculina, a loja do homem moderno. Tá na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região. A Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que a partir desse momento trazem as principais fatos e notícias aqui da nossa região, iniciando pela capital nacional do basalto. Segundo as informações repassadas, a Secretaria da Saúde entrega bolsas térmicas para o transporte de medicamentos. Munícipes que fazem a retirada de medicamentos termolábeis na farmácia do município e também na farmácia do estado, agora podem transportá-los até suas residências de forma segura. A Secretaria Municipal de Saúde está entregando aos pacientes bolsas térmicas e gelo rígido para um melhor condicionamento do medicamento quando está sendo transportado. Mas o que são medicamentos termolábeis? São aqueles particularmente sensíveis à ação da temperatura e por isso precisam estar armazenados sob refrigeração entre 2 e 8 graus. Dentro desses medicamentos estão a insulina, algumas soluções oftalmológicas e remédios utilizados para o tratamento de quimioterapia. Nova Prata conta com 300 pessoas que dependem desses medicamentos para o tratamento de diversas enfermidades. As bolsas e o gelo rígido foram adquiridos com recursos próprios aqui do município. Nas informações da cidade de Nova Bassano, nessa noite a cidade teve aí o projeto aprovado para a pavimentação da linha Senador Ramiro, que dá acesso a Cruz Monte Parel e demais pontos turísticos da região. De acordo com as informações, Nova Bassano foi contemplada com a aprovação de um projeto na Secretaria de Turismo do Estado, no valor de R$450 mil e de contrapartida com mais 230 mil, totalizando um recurso aproximado de R$680 mil, que serão destinados à pavimentação da linha Senador, que dá acesso aos pontos turísticos do município, como a Cruz do Monte Parel, na comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, e a Cascata da comunidade Boa Fé, também as igrejas centenárias e a comunidade da linha Oitava. A obra executada será no total de 7 mil metros quadrados e terá início na comunidade Santo Antônio, sentido Caravaggio. A administração agradece o empenho de toda a equipe que não mediu esforços para a contemplação do projeto e a gratidão ao secretário de Turismo, Ronaldo Santini, que fez a articulação.
Nova Araçá também conta com novidades voltadas ao setor de recebimento de verbas voltadas a obras públicas. O município araçaense assinou um convênio com o governo do estado referente ao programa Avançar Pavimenta. De acordo com as informações, durante a tarde de hoje, o prefeito municipal Ademir Dalpozo, o secretário Dione Comim e também o secretário de Obras Geniano Pissaia estiveram no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, para assinatura do convênio referente ao programa Avançar Pavimenta. Na oportunidade, o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, parabenizou a cidade de Nova Araçá pela apresentação de projeto e a contemplação junto ao programa. Nova Araçá receberá do governo do estado a importância de R$1 milhão voltados à realização da pavimentação asfáltica na estrada vicinal da comunidade Linha Barra Grande. Além dos recursos recebidos do governo do estado, o município fará um aporte de recursos próprios para a contemplação do valor do projeto. E segundo as informações, nós vamos ter na edição de hoje também outras cidades que foram contempladas. Mandando boa noite para o Ricardo Moraes, que está nos acompanhando pelo Facebook. Nas notícias da cidade de Paraí, a Secretaria de Obras trabalhou na limpeza do município por conta dos efeitos do temporal da última terça-feira, ontem no fim do dia. E a Secretaria de Obras esteve trabalhando na limpeza e desobstrução das vias do perímetro urbano, retirando galhos e árvores. Foram registradas perdas de material em algumas casas e prejuízos em lavouras após a queda do granizo. A Secretaria de Obras auxiliou na entrega de lonas e demais atividades voltadas aí aos reparos feitos devido a este estrago. Guabiju também teve fatos e eles repercutem aqui no Conecta News. Na manhã de terça-feira, último dia 18, as pessoas receberam vacinação contra a Covid-19, tiveram a oportunidade de tomar a dose de reforço. A vacinação aconteceu na Unidade Básica de Saúde. Falando em contemplação com verbas de programas do governo do estado, André da Rocha também recebeu aportes voltados ao incentivo do turismo. Na manhã de ontem, o governo do estado anunciou os municípios contemplados no programa Avançar no Turismo e André da Rocha foi um dos reconhecidos com o projeto inscrito que atendeu a todos os requisitos. O projeto aprovado de mais um trecho de pavimentação no distrito do Chimarrão tem aí o valor avaliado em cerca de R$700 mil, numa parceria entre a administração, o governo do estado, os vereadores e os deputados e o secretário do Turismo, que também auxiliou na conclusão desse projeto e aprovação da destinação de verba. Notícia para Protásio Alves, a cidade também recebeu aportes financeiros voltados à pavimentação. O valor do total do projeto ultrapassa R$1,8 milhões. O governador Eduardo Leite anunciou na manhã de ontem, no pórtico central do Cais do Porto, 150 municípios contemplados. O recurso anunciado é de R$500 mil através do Circuito Integrado de Turismo. O trecho relacionado é um projeto de 2.700 metros na linha 8ª a 9ª do Turvo, até a divisa com o município de Ipê. O investimento total ultrapassa R$1,8 milhão. O restante virá de recursos próprios do município de Protásio Alves. E o prefeito Itamar agradece a inclusão do projeto. Quem também recebeu reverba através de recurso foi Cotiporã, que vai repassar R$1 milhão por conta do Pavimenta RS, trazendo para as obras do município mais esses valores. O recurso conquistado em dezembro de 2021 por conta do programa estadual Pavimenta RS irá garantir a conclusão da obra de pavimentação da estrada Bento Gonçalves, o maior sonho da comunidade cotiporanense. O projeto, cadastrado pelo Departamento de Engenharia, possui investimento de R$1.430.000, sendo R$1 milhão destinado pelo governo do estado
Estado e 430 mil com recursos próprios. Na manhã de hoje, o prefeito Ivelton, acompanhado dos seus secretários, estiveram em Porto Alegre, na Sedur, para assinar o convênio. E as autoridades cotiporanenses repassaram o valor ao município juntamente com o secretário da pasta, Luiz Carlos Busato. Nas notícias para Fagundes Varela, um convite para andar pelo interior do município e contemplar as belas paisagens reservadas pela cidade. Tem belas paisagens naturais que valem o registro. Um dos exemplos é a estrada que liga Fagundes Varela até Cotiporã, na comunidade Nossa Senhora das Graças. E você pode acompanhar as fotos pela página aí da Prefeitura de Fagundes Varela. Um abraço também para a dona Lourdes Carpenedo Esbrícia, que está nos acompanhando pelo Facebook. Informação para a Terra da Longevidade é que a rede de postos SIM chega à cidade de Veranópolis. Na manhã, 20 de janeiro, a SIM Rede de Postos, maior rede varejista em postos de combustíveis e conveniências do Brasil, chegará à cidade de Veranópolis. A nova unidade da empresa fica às margens da BR-470, em frente a Óleo Plan. A estrutura da unidade contará com abastecimento de combustível para carros, caminhões, troca de óleo para veículos pesados, além de uma loja de conveniência repleta de lanches. No momento, 12 empregos estão gerados e a rede de postos SIM foi fundada em 1985 pelos irmãos Denuir e Neto Argenta, na cidade de Flores da Cunha. É a maior rede de postos do Brasil e também a maior da bandeira Petrobras. Possui 148 unidades em operação em 61 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que já opera 46 unidades com a bandeira SIM. As unidades contam com um serviço franqueado de ofertas e serviços voltados ao atendimento ao motorista. Nós vamos, antes do nosso intervalo comercial, hoje é quarta-feira, e amanhã nós teremos a edição do Correio Livre, que estará nas bancas, na sua versão impressa, que é a 1804. As principais manchetes da capa é que o DENIT inicia as obras de melhoria no acesso da BR-470 e uma entrevista com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, o vereador Marcelo Barato. Também cobertura sobre o incêndio que atingiu 700 hectares de mata em Protásio Alves. Na contracapa, as verbas recebidas por Protásio pelo programa Pavimenta RS, Correio Livre, informação impressa de fato. Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, todos os destaques aqui do estado do Rio Grande do Sul. É 3 minutos e nós já voltamos. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. O Ministério do Turismo apresenta Projeto Multipalco, dia 20 de janeiro na Praça Central de Cotiporã. Atrações: Grupo Tol, do Omni, Grupo Teatral Ueba e Grupo Sonidos. Evento gratuito para toda a família. Transmissão pela Conecta Mais. Patrocínio: Óleo Plan, Adilnet, Alto Pratense, Girando Sol, Decibal, Casa Trevo e Vipal.
Realização Marca Produções, Som Delta, L7 Produções e Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. horas e 20 minutos agora, o relógio trocou bem no pulo do horário e nós estamos ao vivo agora para falar sobre as informações do estado do Rio Grande do Sul. Em Nova Prata, temperatura na casa dos 27 graus, o céu está obviamente de noite escuro e nós temos aí a perspectiva que amanhã o sol brilhe forte, sem chance de chuva. Nas informações da Serra Gaúcha, começando por Bento Gonçalves, um acidente de trânsito terminou em prisão. Um motociclista bêbado é preso após atropelar um policial em Bento Gonçalves. O homem estava também com a carteira de habilitação suspensa. Foi na manhã de hoje, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, prendeu um motociclista que, embriagado, pilotava na BR-470. Ele desobedeceu a ordem de parada e atropelou o policial e também tentou fugir. Os rodoviários federais deram ordem de parada para os pilotos de duas motocicletas CG que vinham no sentido Bento Capital. O primeiro parou e o segundo acelerou a moto por cima do policial. Fugiu do local correndo, mas foi imobilizado e preso. A PRF o policial teve escoriações e foi liberado após atendimento hospitalar. O atropelador, um homem de 27 anos, natural de Barracão, com ocorrências por estupro, ameaça e lesão corporal, estava com a carteira de habilitação suspensa e visivelmente embriagado, ou seja, estava tudo errado com o sujeito. Ele não quis fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Polícia Civil por resistência à lesão corporal, embriaguez ao volante e violação da suspensão do direito de dirigir. De lá, foi encaminhado diretamente para o presídio. O outro motociclista teve a embriaguez comprovada pelo bafômetro e foi autuado pela infração. As duas motos foram recolhidas para o depósito. Nas notícias que envolvem o comércio de Garibaldi, um caso peculiar. Ambulantes usavam o nome de uma loja de departamentos para vender produtos suspeitos em Garibaldi. 3 mulheres foram abordadas pela Brigada Militar ao enganar os moradores. Foi na tarde de hoje. O fato ocorreu às 14 horas na rua 15 de novembro, no Vale dos Pinheiros, em Garibaldi. De acordo com moradores, 3 vendedoras ambulantes abordaram diversas casas no bairro para realizar a venda de aparadores de pelos. De acordo com a denúncia, as mesmas utilizavam os nomes de forma irregular da loja Magazine Luiza de Garibaldi, se identificando como supostas vendedoras no local. Ainda de acordo com o relato, após a venda, as ambulantes afirmavam que o produto possuía 4 meses de garantia e que qualquer problema no funcionamento, o cliente poderia enviar a loja para a troca da unidade. Em contato com a Magazine Luiza, os responsáveis do estabelecimento afirmaram que não estão cientes dessa venda. Os agentes da prefeitura foram acionados para realizar a verificação e também possíveis irregularidades fiscais. Um abraço para o seu Renato Roncato, que nos manda o seu boa noite pelo Facebook. Em Caxias do Sul, os preparativos da Festa da Uva avançam com o anúncio da venda dos ingressos e os desfiles
prometem aí uma ressignificação sobre a pandemia. A 33ª edição da Festa Nacional da Uva tem seus ingressos à venda. Conforme o anunciado, o evento realizado ontem pela manhã, terça-feira, as entradas vão custar entre R$20 e a meia entrada R$10. Faltam 30 dias para a abertura oficial das festividades. E a comissão comunitária disse que os desfiles procurarão uma reidentidade para os fatos da pandemia, trazendo esperança a quem participar da festa. Nas informações epidemiológicas da noite de hoje, o governo do Rio Grande do Sul emitiu alerta para Porto Alegre e 11 regiões Covid. A decisão foi tomada após o aumento do número de casos aqui no estado. E na tarde de hoje, o governador Eduardo Leite disse que 12 das 21 regiões Covid estão em alerta, com base nos indicadores do sistema 3As de monitoramento. Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. A decisão ocorreu após uma reunião do gabinete de crise realizada sobre a situação da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, e os dados de contaminação têm aumentado diariamente. Segundo as informações, no dia de hoje, o Rio Grande do Sul registrou mais de 21 mil casos positivos para a Covid. Sobre a estiagem, outro problema que dramatiza o começo de 2022, mostra que o estado do Rio Grande do Sul já tem 300 municípios em situação de emergência por conta da seca. Na quarta-feira passada eram 200, segundo os dados da Defesa Civil. Em uma semana, o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta da estiagem foi de 200 para 300. A partir da medida, as prefeituras locais estão autorizadas a buscarem ajudas aos governos estaduais e federais a fim de minimizar os efeitos do problema para a população, para a pecuária e para a agricultura. Entre os dispositivos previstos está a dispensa de licitação para a compra de bens ou a contratação de obras e serviços destinados a atender a população afetada, bem como a renegociação de créditos no Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa de Garantia da Atividade Pecuária, o PROAGRO. Um dos municípios que decretou situação de emergência recentemente é Rio Grande. No último domingo, a Defesa Civil havia confirmado que ao menos 8 famílias das localidades da Ilha do Leonídio e da Ilha dos Marinheiros estavam sendo abastecidas semanalmente por caminhões-pipa do Exército. Um levantamento feito pelos técnicos da Emater e da Ascar apontam que o setor mais afetado nesse momento economicamente da cidade de Rio Grande é a pecuária. Informações da segurança que vieram à tona durante as reportagens do dia de hoje. Com fontes do G1, a Polícia Civil faz buscas aos suspeitos de assassinarem um homem durante uma briga em Porto Alegre. Felipe Moraes da Silva, de 33 anos, residia na cidade de Paraí e visitava os amigos na capital. E a Polícia Civil trabalha para identificar os suspeitos do envolvimento no assassinato do jovem na orla do Guaíba no último domingo. Segundo as informações liberadas pela delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação, titular da 2ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, o crime ocorreu por volta das 5h30 da manhã, no trecho da Orla 3, próximo à nova pista de skate, durante uma briga. O jovem foi morto com 3 facadas na região do abdômen. As imagens das câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil registram a briga, mas não o momento em que a vítima foi apunhalada. A delegada Roberta conta que ele estava com 2 amigos e as namoradas, e no local uma pessoa teria esbarrado em uma delas. Em um momento que começou uma discussão
e uma outra pessoa ou duas levaram a briga. A Polícia Civil sinaliza que obteve outras imagens feitas por testemunhas, que mostram o momento que Silva é atacado. Para não atrapalhar as investigações, as imagens não foram cedidas pela polícia. Apesar do registro em vídeo por pessoas que estavam no local, essas pessoas não souberam dizer quem foi o responsável por desferir os golpes. Silva pediu socorro para os policiais militares que estavam próximos ao local e foi levado para o hospital de pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e a investigação prossegue. No sul do estado, a polícia também investiga um homem que teria espancado um cachorro até a morte em Rio Grande. Câmeras de segurança flagraram a agressão. Ele deve responder por maus tratos e a polícia deve chamar o suspeito para prestar depoimento nos próximos dias. De acordo com o delegado Michael Fonseca, responsável pelo caso, o suspeito deve se responder pelo crime de maus tratos, que prevê uma reclusão de 2 a 5 anos e aumentar em até 1/3 porque o animal veio a óbito. E o delegado conta que o crime aconteceu por volta das 23 horas e 50 minutos em uma garagem coletiva no qual o suspeito é cliente e fica no centro da cidade. Nas informações do litoral, argentinos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros a bordo de um veleiro que ficou à deriva no mar na praia de Imbé. O grupo estava voltando para Porto Alegre quando foi surpreendido por um temporal. 3 argentinos foram resgatados de um veleiro que ficou à deriva próximo à praia central de Imbé durante o dia de ontem. O grupo estava voltando para Porto Alegre quando foi surpreendido por um temporal. O guarda-vidas da Guarita 133 avistou os 2 homens dentro da água e foram ao encontro deles em uma moto aquática a cerca de 1,6 km da costa. Os estrangeiros estavam em um bote com malas tentando chegar até a praia. Um terceiro homem, que seria o capitão, foi resgatado anteriormente pela Marinha do Brasil, porque teria passado mal quando o guarda-vidas alcançou os velejadores. Eles pediram para não voltar para o barco. Os argentinos foram levados para a areia, um de cada vez. Em terra firme, os homens relataram que seguiam de Porto Belo, em Santa Catarina, com direção a Porto Alegre, e que o barco havia sido alugado. Na segunda-feira, em razão das tempestades, a embarcação teria quebrado e ficado à deriva. Que situação bastante perigosa. Nas informações do esporte, para a gente encerrar esse bloco, o Grêmio renova o contrato com Ferreira até o ano de 2024. Depois de episódios polêmicos envolvendo o jogador Ferreirinha, a direção do Grêmio confirmou nessa quarta-feira a renovação do contrato do atacante até o final do ano de 2024. Com isso, o jogador receberá um aumento salarial e automaticamente será elevado o valor da multa rescisória. As informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O contrato de Ferreira vai até o final de 2023. Com o assédio do Flamengo ao atleta, o tricolor decidiu antecipar a extensão do vínculo e os números acertados são mantidos em sigilo. Apesar da temporada ruim no Grêmio, Ferreira contribuiu e foi uma das válvulas de escape de um time com muitas dificuldades. Lá cocita, porque se caiu, não ajudou tanto assim. E nos 59 jogos que disputou, somou mais de 4.000 minutos em campo, marcando 14 gols e dando 13 assistências. Johnny, divide 4.000 minutos por 14 aí para eu ver quantos gols por minuto o Ferreirinha fez no Grêmio. E no Brasil ele atuou em 29 partidas, então Ferreirinha tem seu contrato renovado. Falando do Internacional, o destaque na pré-temporada do time feminino do Inter mostra que o plantel passou por exames médicos no Instituto do Coração em Porto Alegre. Na tarde de quarta-feira, o time apresentou também reforços e no primeiro dia da temporada foi dedicado ao coração das meninas que jogam no Inter. E desde a manhã de quarta-feira, as 26 jogadoras passaram por testes de ergometria no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E as informações dão conta que o time deve ter novos reforços e se preparar para a temporada desse ano. O time feminino do Colorado, que sempre é favorito
nas competições que ingressa. Nas notícias e nas cotações, nós recebemos o apoio e a parceria da Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco Moda Masculina, Tá na Roda Pneus, Adilnet Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que agora trazem as cotações do mercado financeiro. O dólar fechou hoje valendo R$ 5,44. E as bolsas de valores? Ibovespa em alta de 1,26 na casa dos 108 mil pontos. Dow Jones em Nova York, queda de 0,96 e o índice Nasdaq também no negativo de 1,15. As bolsas europeias, no geral, fecharam no positivo. E Nikkei em Tóquio, queda de 2,80 e o índice Xangai também está no negativo na noite de hoje. E agora estava aqui procurando, o Johnny mandou um gol a cada aproximadamente, Ferreirinha, um gol a cada 200 e 280 minutos, segundo as informações, né, do Johnny. Essa é a marca do Ferreirinha, que agora tem seu contrato renovado. Eu fico na expectativa para saber como será essa temporada do Grêmio em 2022. Um breve intervalo comercial. Na sequência, nós trazemos as principais notícias do Brasil e do mundo. Esse é o Conecta News na Conecta Mais TV. E na próxima semana, segunda-feira, dia 24 de janeiro, eu recebo no Ponto a Ponto Eliana Cherry, Everson Marca, Rodolfo Schmidt e Darli Golembieski para falar sobre os principais fatos do Brasil e do mundo nessa semana. Um abraço e até lá! Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. Chegaram os novos planos promocionais Adil Fibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. O Ministério do Turismo apresenta Projeto Multipalco, dia 20 de janeiro na Praça Central de Cotiporã. Atrações: Grupo Toll, do Omni, Grupo Teatral Ueba e Grupo Sonidos. Evento gratuito para toda a família. Transmissão pela Conecta Mais. Patrocínio: Óleo Plan, Adilnet, Alto Pratense, Girando Sol, Decibal, Casa Trevo e Vipal. Realização: Marca Produções, Som Delta, L7 Produções e Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança,
mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Retornando nesse bloco, um abraço para Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli e para Dona Neuza, que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Agora falarei sobre o Brasil e o mundo e os principais fatos de quarta-feira, 19 de janeiro. Aqui pelo Brasil, as notícias dão conta de que a Anvisa pede mais informações para decidir sobre a liberação do autoteste. A decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária votou pela necessidade de informações adicionais por parte do Ministério da Saúde sobre a política pública do uso dos testes domésticos. De acordo com as informações, a decisão divulgada nesta quarta-feira é fruto da votação da diretoria colegiada feita após a solicitação do Ministério da Saúde. A agência votou em maioria pela cobrança de informações adicionais. Após a reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo das exigências postas pela Anvisa. Os exames, que podem ser feitos em casa, permitem a realização ou acompanhamento da condição da doença. No entanto, os testes não são conclusivos para diagnóstico, de acordo com a agência. E no parecer enviado ao Ministério da Saúde, a aprovação seria uma estratégia complementar do Plano Nacional de Expansão da Testagem como forma de política pública. Então, aguardaremos a situação dos testes domésticos. Falando também sobre vacinação, a Pfizer recomenda o monitoramento de crianças que receberam vacina de adulto. Isso ocorreu devido a erros na aplicação. A recomendação da fabricante foi feita por meio de uma nota publicada no portal do Ministério Público Federal da Paraíba. 49 crianças receberam imunizante de adulto no lugar do infantil e devem ter sinais vitais monitorados e receberem tratamento sintomático se necessário. A recomendação foi feita pela Pfizer, fabricante das vacinas contra a Covid-19, após um episódio de aplicação equivocada que ocorreu na cidade de Lucena, na região metropolitana de João Pessoa. A recomendação da Pfizer foi feita por meio de uma nota publicada no portal do MPF da Paraíba. E segundo a nota, diz que os pacientes que apresentarem qualquer quadro de potencial evento adverso devem manter acompanhamento médico ou com o serviço de saúde de referência e seguindo as condutas clínicas instituídas e orientadas por responsáveis, disse a nota da farmacêutica norte-americana, e o fato aconteceu. Aplicaram vacina de adulto nas crianças e agora a situação deve ser acompanhada. 5 anos de um fato que acabou causando choque e espanto no Brasil. A morte de Theori Zavascki, ele que era tido como o fiador da Lava Jato, no auge da operação no ano de 2017. Discreto e muito respeitado, o ministro do STF estava no cargo havia menos de 5 anos, quando foi vítima de um acidente aéreo em janeiro de 2017. E o revés foi bastante expressivo após o falecimento do ministro. Ele era o relator dos processos da operação no Supremo Tribunal Federal e, na época, analisava uma série de delações premiadas que impactariam diretamente em políticos com foro privilegiado. Com perfil técnico e equilibrado, Zavascki dava o tom em muitas discussões na corte e também comandava outras ações judiciais relevantes, como o cumprimento de prisão após decisão judicial em segunda instância. O acidente numa viagem de passeio no litoral de Paraty, no Rio de Janeiro, acabou vitimando mais 4 pessoas: o empresário Carlos Alberto Fernandes Figueiras, amigo de Zavascki e dono do hotel Emiliano, e também proprietário da aeronave, o piloto Osmar Rodrigues e a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas Halekzuk e a mãe dela, a professora Maria Hilda Panas.
Com a morte do ministro, foi forçoso uma reconfiguração no STF, que teve dificuldades para lidar com a perda repentina de um dos seus 11 colegiados. A maioria dos processos de Zavascki foram herdados por Edson Fachin, então o mais recente membro do STF, e também acabou ficando com a relatoria da Lava Jato por sorteio. Já para a vaga do ministro no STF, o então presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça e ex-secretário de Justiça de São Paulo, Alexandre de Moraes. Zavascki deixou marcas nos menos de 5 anos que esteve no Supremo. Parentes, colegas e especialistas consultados pela reportagem da CNN detalharam a influência do ministro Zavascki na época de presidir os julgamentos. Nas recentes polêmicas envolvendo uma proposta de revogação da reforma trabalhista feita em 2017, representante do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, afirmou que os direitos na Constituição foram mantidos durante a reforma trabalhista. Implementada 5 anos atrás, a Confederação Nacional da Indústria reconhece avanços trazidos pela reforma e a garantia de diversos direitos colocados na Constituição, como o FGTS, as férias, a licença maternidade, entre outros que foram mantidos. E a discussão segue em aberta. Nas notícias do fim do dia, durante hoje, um acidente aéreo acabou aí ocorrendo em Florianópolis, na costa catarinense. 3 pessoas estavam em um helicóptero no momento da queda. As vítimas eram turistas e tiveram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo as informações, um helicóptero caiu no mar na praia de Canasvieiras, no norte da ilha, um dos principais destinos turísticos da capital catarinense. Apesar da queda ter ocorrido próximo à faixa da areia, nenhum banhista foi atingido. O acidente ocorreu pouco depois das 17 horas e até às 19 horas e 45 minutos, no fechamento da edição, o helicóptero permanecia no mar com fitas zebradas até a devida remoção. Nas informações internacionais, hoje, o julgamento do ex-jogador Robinho foi concluído e liberado pela Corte de Cassazione de Roma, o equivalente ao STF aqui no Brasil. E ele teve aí a sentença reconhecida e foi condenado em última instância pelo crime de estupro ocorrido na Itália. O atacante teria que cumprir a pena de 9 anos em regime fechado. Porém, a Constituição brasileira veta a extradição de cidadãos nativos aqui do Brasil, naturais do Brasil. A Corte de Cassação de Roma, última instância, acabou condenando o jogador. Sem a presença, que sequer viajou para a Itália, do jogador, na audiência, que analisou o recurso apresentado pela defesa, teve apenas 30 minutos. Durante a curta sessão, apenas um dos advogados de defesa, Franco Moretti, fez a sustentação oral. Ele afirmou que a relação entre a mulher e Robinho foi consensual e tentou trazer à audiência pontos sobre a conduta da vítima e citou um dossiê da vida privada da vítima que foi rechaçado no julgamento em segunda instância. Após a decisão, não há mais possibilidade de recurso. A vítima, que completa 32 anos na próxima sexta-feira, acompanhou a audiência e ela disse que não queria comparecer, mas foi convencida pelo seu advogado. Tanto Robinho como Ricardo Falco, amigo do jogador, foram condenados com base no artigo 609 do Código Penal italiano, que fala da participação de 2 ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações na condição sexual de inferioridade física ou psíquica. Ao ser interrogado em abril de 2014, o jogador negou a acusação. Em áudio captado pela justiça italiana, ele admitia que manteve relações com a vítima e disse que elas haviam sido de sexo oral sem outros envolvimentos. Ricardo Falco, a perícia realizada por determinação, identificou a presença do seu sêmen na roupa da jovem e agora eles restam como condenados. Enquanto ficar no Brasil, Robinho não corre risco de ser preso, mas ao avançar a fronteira, pode ser detido e levado para o cumprimento da pena
no país italiano. Ontem noticiamos sobre as tensões na fronteira da Ucrânia e da Rússia. O enviado da Casa Branca, o secretário de Estado norte-americano Blinken, pediu a Vladimir Putin que use a via diplomática durante a visita à Ucrânia. Após passar pelo país ucraniano, o diplomata norte-americano retornou a Berlim para conversar com os aliados europeus. Antony Blinken pediu que a Rússia escolha uma via pacífica na crise com a Ucrânia, durante uma visita de solidariedade a Kiev. Blinken visitou a Ucrânia antes de se reunir com os aliados europeus. O americano lançou uma advertência ao presidente russo Vladimir Putin para que dissipe os temores de uma invasão e adote vias diplomáticas. O secretário de Estado advertiu que se Putin não seguir a diplomacia, estará andando no caminho da confrontação, com consequências para a Rússia. As tensões entre Moscou e o Ocidente estão em um nível jamais visto desde a Guerra Fria, depois que a Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a fronteira com a Ucrânia, alimentando temores de um conflito mais amplo no leste europeu. A Rússia diz que não tem planos para lançar uma invasão, mas pede garantias de que a Ucrânia não será admitida na OTAN em troca da diminuição das tensões. Antes do encontro em Genebra, Blinken irá a Berlim para outras autoridades como Reino Unido e França alinharem um objetivo para resolver a tensão na região. E para encerrarmos a nossa edição de hoje, uma notícia nostálgica e que com certeza causa saudade nos milhares de fãs. Elis Regina completa hoje 40 anos de falecimento. Uma das maiores artistas do Brasil, Elis adotava e aliava um talento extraordinário para o canto e também para a interpretação. A cantora faleceu em 19 de janeiro de 1982 e hoje, de acordo com o escritor e especialista crítico Arthur de Faria e autor da biografia Elis, uma história musical publicada em 2015, diz que 40 anos depois, Elis é o parâmetro e a régua pela qual se mede todos os outros intérpretes brasileiros. Ela nasceu em Porto Alegre e também faleceu na capital dos gaúchos. Faleceu em São Paulo, meses antes de completar 37 anos, deixando 3 filhos e um legado de apresentações e discos históricos que venderam milhões e uma popularidade de uma das artistas mais famosas do Brasil e do mundo na década de 60 e 70. Fica a saudade de Elis Regina e a icônica interpretação de Como Nossos Pais, música cedida pelo Belchior, faz com que a espinha se arrepie ao lembrar de Elis Regina. E assim, eu me despeço de você nessa noite de hoje, soando Elis por onde quer que ela esteja, desejando uma ótima noite a todos que nos acompanharam. O Conecta News retorna amanhã às 20 horas ao vivo para você. E agora você fica com a Veridiana no programa Mulheres, onde vai ser debatido assuntos pertinentes à continuidade das ações de combate à pandemia. Nós retornamos amanhã. Uma boa noite. E na próxima semana, segunda-feira, dia 24 de janeiro, eu recebo no Ponto a Ponto Eliana Cherry, Everson Marca, Rodolfo Schmidt e Darli Golembieski para falar sobre os principais fatos do Brasil e do mundo nessa semana. Um abraço e até lá! Um lugar onde o estilo e o